Palavra do Senhor aqui na carta de São Tiago. Tome comigo a Bíblia Sagrada. Se você a tem impressa, se você a tem em meio digital, é a palavra de Deus, amém? Se estiver em pedra, esculpida na pedra, é a palavra de Deus. Se estiver no papiro, que é um material frágil, se desgasta, mas também é a palavra de Deus. Se estiver no pergaminho, é um material de maior resistência, também é a palavra de Deus. Se estiver impressa, não é, nessas folhas, né, que a modernidade permite serem produzidas, também é a palavra de Deus. E no meio virtual, é a palavra de Deus, aleluia. O formato não define a palavra define a si mesma, independente do formato, porque esta palavra não é uma palavra humana, esta palavra não é de autoria humana, esta palavra não é produto, não é fruto da mente humana, esta palavra tem inspiração divina, e ainda que inspirada ao longo de séculos, com um concurso de mais de 40 escritores, essa palavra é harmoniosa, esta palavra ela aponta para um único autor, esta palavra tematiza a salvação do homem em Jesus Cristo, o Senhor. Em duas alianças, esta palavra revela para você a salvação de Deus. Eu te convido a ser um examinador, a ser um leitor, a ser um estudante, a ser um escrutinador da palavra de Deus. O Senhor diz: errais e não conhecerdes as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidar de ter nelas o caminho para a vida eterna. Abra comigo carta de São Tiago, aqui no capítulo 5, versículo de número 13. Tome comigo a palavra. São Tiago, capítulo 5, versículo 13. Vamos ver o que diz o servo do Senhor desta epístola, sob a inspiração do Espírito de Deus. Ele diz: está alguém entre vós aflito? A vida tem esses momentos sim de aflição. Jesus disse: vos digo isso para que em mim, veja em quem? Em mim, vos digo isso. É ele falando a sua palavra. A palavra dele é verdadeira e é fiel. Vos digo isto para que em mim, nele mesmo, ele diz, tenhais paz. Glória a Deus. No mundo tereis, ele diz, aflições. Ou há momentos sim de aflições da nossa vida. Quantas vezes que nós nos encontramos em situação de aflição, em que estamos aflitos. E a aflição, ela é fruto de alguém que passa por situações que lhe escapam o controle, que lhe escapam a solução, situações que necessitam de solução com urgência, mas que alguém olhando para frente, para trás, à esquerda, à direita, não vê saída, não vê solução. É como o povo de Deus que estava ali na península do Sinai. Península é um lugar sem saída. Imagine um triângulo, né? Um lado do triângulo estava o mar. Veja, aqui não tinha como passar, não tinha navio, não havia nem pier, quanto mais uma esquadra que pudesse, uma grande esquadra, né, para transportar cerca de 3 a 4 mais milhões de pessoas, né? Uma vez que só homens eram cerca de 600 mil homens, imagine. E aí, se você colocar mulheres, já dobra, crianças, triplica, mais uma criança, vai quadruplicar, isso vai dar um número imenso. Não tinha como transportar pelo lado do mar, né? Esse vértice do triângulo aqui não tinha como. O outro vértice estava ali, as montanhas, né? Não tinha passagem por ali, não havia escapatória também por ali. Então, restava a retaguarda, não é, a base do triângulo, se eu posso usar o triângulo como forma de você entender a península. Então havia aquela base do triângulo, mas naquela base que estava o maior problema, estava ali Faraó e seus exércitos e uma grande quantidade de carruagens de guerra, tal que levantava uma grande nuvem de pó, de poeira, e eles vinham sedentos de sangue, eles vinham sedentos de vingança, sabe? Haveria ali, muitas pessoas seriam ali abatidas, mortas, mulheres, crianças,
idosos, não é? Eles iam derramar muito sangue ali naquele dia, e o povo do Senhor entrou em aflição, estado de aflição, porque precisava de um socorro urgente, mas não tinha escapatória. A situação lhes fugia ao controle. Então eles se voltam para Moisés. Moisés, não é? Moisés, e agora, Moisés, vamos morrer nesse deserto. Melhor teria sido ficar lá da escravidão do Egito, não é? Agora vamos perecer neste deserto. Nossos filhos vão perecer. E Moisés se volta para Deus. Para quem você se volta na hora da aflição? Aleluia. Para onde você olha na hora da aflição? Para a esquerda não tem nada, e para a direita também não tem resposta. E se olhar para trás está vindo o faraó, e para frente os caminhos se apertam. A palavra diz assim, que muitas vezes estamos atribulados. Veja, muitas vezes atribulados, apertados por todos os lados, mas nunca abandonados. Israel podia estar atribulado, como escreve o apóstolo São Paulo, mas eles não estavam abandonados. A palavra diz perplexos em um caminho onde não há luz, está tudo escuro. Imagina alguém entrando em um túnel escuro, não é? Não há luz, não há, perplexos, a acuidade visual está prejudicada, não há visão de onde colocar os pés, nem para onde ir, nem de um perigo que há adiante. Mas a palavra diz perplexos, veja, perplexos, mas jamais desamparados. Há uma luz que vai acender neste túnel, há uma porta que vai ser aberta. Eis que tem um posto, uma porta aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar, porque porta que Deus abre, não há quem feche. Foi Deus quem colocou a porta, ninguém remove aquilo que Deus estabeleceu. Porta que Deus estabelece, ninguém desestabelece. Porta que Deus abre, também ninguém fecha. A porta é de Deus, foi Deus quem colocou. Não temas, crê somente. O Senhor mesmo diz: eu sou a porta. Ele é a porta de escape, Ele é a porta para aquele que está perplexo, apertado por todos os lados. Ele é a porta, ele diz: aquele que entrar por mim. Você precisa entrar. Eu perguntei para você, para onde é que você olha na hora da aflição? Eu te digo, olha para a porta, vê a porta. Eu não consigo ver, é porque esta porta você só contempla com olhos espirituais, com olhos da fé, daquele que disse: eu estarei contigo, eu estarei convosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi ia à guerra, nos chama a atenção, na verdade, Davi nunca se preocupou com a arte em si da guerra. Davi nunca se preocupou em conhecer o terreno. Sun Tzu, na arte da guerra, mostra a vantagem de dominar o terreno, a vantagem de dominar o uso do fogo, a vantagem de dominar a velocidade. Quando rápido, se faça entender lento; quando lento, se faça entender rápido. Mas Davi nunca se preocupou com os preceitos da arte da guerra. A grande questão de Davi, a grande pergunta de Davi, não eram os cálculos que Sun Tzu ensinou a fazer. Calcule quanto você precisa para custear a guerra, porque há um custo para manter-se um grande exército, há um custo, há um peso econômico em sustentar um exército no campo de batalha. Davi nunca se preocupou em fazer exatamente esses cálculos. Não era isso que trazia aflição ao coração de Davi, mas o coração de Davi tinha uma indagação só. Que indagação é esta? Ele perguntava a Deus: Senhor, tu vai comigo? Oh glória, tu estás comigo nesta batalha, aleluia. E a pergunta de Davi tinha muito sentido, porque é dito na palavra que aquele que é abençoado pelo Senhor pode vir contra ele por um caminho, mas por 7 serão desbaratados.
apartados. A palavra assegura que se houvesse comunhão do povo com o Senhor mesmo estaria com eles, à frente deles, nas pelejas e nas guerras. É a presença, a certeza da presença do Senhor, que nos faz entender: não estou só, há uma porta que está aberta. Quem é a porta? É aquele que disse: eu estarei contigo todos os dias, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Ao atravessar o deserto, ao atravessar o fogo, ao atravessar as águas, eu estarei contigo. Nada disso te trará dano por causa da presença do Senhor. Eu estarei contigo. Se o Senhor está presente, então a porta está ali. Se o Senhor está presente, a porta está aberta. Se o Senhor está presente e você crê e olhar e contemplar com os olhos da fé, a certeza, a convicção das coisas que se esperam, a certeza daquilo que o olho humano não pode ver, mas a fé crê, a fé tem certeza, a fé se apega, a fé vivencia. Ali tem uma porta, porque o Senhor está ali. Eu vou passar pela porta, louvado seja o seu nome. Eu vou sair deste lugar de aflição, deste lugar de aperto, deste lugar escuro, porque Ele mesmo ilumina a porta. Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas encontrou a luz da vida. Ele ilumina o caminho, Ele mesmo é o caminho para você passar. Ele mesmo é o caminho para sair da aflição. Ele mesmo é o caminho. Passa pela porta. Qual é a porta? A porta é Jesus. Quem entrar por mim entrará e encontrará salvação, encontrará saída, encontrará provisão, encontrará descanso. Creia nesta manhã, eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, em meio às tuas aflições. A palavra diz lá, o salmista declarando daqueles que andando com o Senhor, por vezes estavam aflitos, andando com o Senhor, por vezes se viram em aflição, e no deserto lhes faltou pão, e no deserto lhes faltou água, e no deserto sentiram a necessidade de tudo. É uma realidade daquele que vai por caminhos ermos, por caminhos áridos, por caminhos difíceis, por caminhos de escassez. Mas a palavra diz que em meio à aflição eles se voltaram para o Senhor. O salmista diz: clamaram ao Senhor, clamaram, e o Senhor os socorreu e lhes proveu maná do céu. Aleluia. Alguém diz que dinheiro não cai do céu. Dinheiro realmente não cai do céu, mas do céu vem maná. Louvado seja Deus. Do céu vem maná da parte do Senhor. Do céu vem codornizes da parte do Senhor. Do céu vem refrigério da parte do Senhor. Ele diz: clama a mim e eu te responderei. Aleluia. Ele não é um Deus surdo, é o Deus que ouve, é o Deus que escuta, é aquele que na sarça declarou: eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. Eu vi. Ele é o Deus que ouve e é o Deus que vê. Eu vi a situação do meu povo, o seu sofrimento debaixo dos seus exatores. Ele é o Deus que age. Eu desci. Ele é o Deus que desce. Ele desce porque sente a tua aflição. Ele desce porque sente a tua dor e o teu sofrimento. A palavra diz: pereceria eu se eu não visse as misericórdias do Senhor na terra dos viventes. As suas misericórdias não dá para contar, elas não têm fim, diz a palavra. As suas muitas misericórdias não têm fim, elas se renovam. Tem renovo nesta manhã, elas se renovam. Há renovo de promessa, há renovo de cuidado, há renovo da fé, há renovo na tua alma. Deus não se renova porque Deus não envelhece. O tempo não muda quem Deus é, o tempo muda quem você é. Ele pode alterar a tua fé, Ele pode alterar o teu temperamento, o teu humor, alterar o ambiente à tua volta. É verdade, tudo tende à entropia, é uma lei do mundo da física. Tudo tende à entropia, a se desconstruir, a se desmoronar. Você pode estar desmoronando, mas tem renovo para você nesta manhã. A palavra diz: a esperança
para você, a esperança mesmo para a árvore cortada, que na raiz a sua terra secou. Diz a palavra em Jó 14, ao cheiro das águas. Oh, nesta manhã, sinta o refrigério, aonde as águas trazem o cheiro de chuva. A temperatura vai mudando, o clima vai mudando, que o clima vai mudando agora na tua alma pela fé, vai mudando na tua vida pela fé. Sinta o mover do Espírito de Deus nesta manhã, ao cheiro das águas. Eu estou em aflição, ao cheiro das águas. Eu estou debaixo de muita angústia, ao cheiro das águas. Vai mudando, tem mudança ao cheiro das águas. Aleluia! Vai ter fruto novo, vai ter vida nova, vai ter renovo da promessa, vai ter esperança, a esperança para você, a vida para você, a renovo para você, ao recomeço para você. Alguém diz: a árvore foi cortada. A árvore pode ter sido cortada, mas Deus é o Deus da árvore. Deus é aquele que construiu a árvore, é aquele que edificou a árvore, é aquele que firmou a árvore. Deixa eu melhorar, é aquele que plantou a semente, que deu vida à árvore, e é aquele que sustenta a árvore. Aleluia! Quem te sustenta não é a terra seca do deserto. Quem te sustenta não são os nutrientes quase que inexistentes dessa terra seca. Quem te sustenta, não é o rio que não existe no deserto. Quem te sustenta é Deus. Quem te garante é Deus. Aquele que disse: eu estarei presente. Aquele que aporta, aquele que na hora da aflição, na hora da angústia, a palavra diz: ele é socorro bem presente. Ele não é o Deus ausente, não. Ele é o socorro bem presente. Quando? Na angústia. Na angústia, aleluia. Na angústia está alguém aflito, está alguém angustiado, o Senhor está presente. Ele é o socorro, e a palavra diz bem presente. Glória a Deus. A sua presença é mais intensamente percebida, a sua presença é ainda mais intensamente notada, justamente na hora da angústia. Por que assim? É porque na hora da angústia você se agarra mais. Aleluia. Bendita angústia que te faz se agarrar mais. Na hora da angústia você levanta de madrugada para falar com Deus. Quer resposta? Tem resposta de madrugada para você. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor diz da sua palavra: eu honro os que me honram, e o que de madrugada me busca. É aquele que não dorme por causa da angústia, aquela que não dorme por causa da aflição. É o Senhor dizendo: vem falar comigo. Não tem socorro à esquerda nem na direita. Tem gente se debatendo nas mídias sociais se é a esquerda, se é a direita, e o Brasil fica dividido, o mundo político fica dividido entre esquerda e direita. Deixa eu dizer para você: nem tem socorro na esquerda, nem tem socorro na direita, mas tem socorro do Todo-Poderoso. Tem resposta que vem do Senhor, tem providência que vem do Senhor. Ele é Deus bem presente. Sinta a sua presença. A angústia que te faz orar é uma angústia abençoadora. A angústia que te faz buscar a presença de Deus é uma angústia, é uma aflição abençoadora, porquanto Ele diz em sua palavra: me buscareis e me achareis. Quando me buscardes com todo, tem que ser com todo. Ele é o Deus bem presente, Ele é todo presente, mas para encontrá-lo é preciso buscá-lo com todo o coração, com toda a alma. Sim, oh aleluia, com toda a tua força. Busca a presença do Senhor. Eu honro os que me honram, e o que de madrugada me busca. A resposta de Deus para a tua vida na hora da aflição. E é por isso que Israel no deserto estava aflito. Israel no deserto tinha perseguição de Faraó. Israel no deserto tinha um vértice daquela península assemelhada a um triângulo, onde não tinha passagem. No outro vértice não tinha passagem. Na base vinha Faraó, e eles se voltaram para Moisés. Mas Moisés,
não se voltou para o que o olho carnal podia ver. Moisés não se deixou influenciar pelo que os olhos carnais podiam contemplar. Moisés não estava preocupado, sabe, se a esquerda tinha o mar, se a direita eram montanhas e ali não tinha nenhum alpinista, se atrás vinha Faraó e se ele não tinha meios para escapar. Moisés só se preocupava com uma coisa: o Senhor está aqui, oh glória. Aquilo que Davi também queria saber: tu vai comigo, o Senhor está comigo. E é para o Senhor que Moisés se volta. Moisés busca a face do Senhor, Moisés busca conversar com Deus, dialogar com Deus. A palavra diz assim, olha, lança sobre ele, oh glória, receba essa palavra aí, lança sobre ele o que? A tua ansiedade, a tua aflição, louvado seja o seu nome, a angústia do teu coração, deposita sobre ele. Tem gente que na hora da aflição, sabe, se entope de tarja preta. Não é tarja preta que vai te socorrer. Tem pessoas que na hora da aflição vão fumar um cigarro, a nicotina não vai resolver. Tem pessoas que na hora da aflição vão encher a cara com bebida alcoólica, o alcoolismo também não vai resolver. Tem gente que na hora da aflição quer tirar a própria vida, suicídio também não vai resolver. Aleluia. Tem gente que na hora da aflição vai para a rede social, também não vai resolver. Clama a mim, resolve. Clama a mim e eu te responderei. Clama ao Senhor nesta manhã. Te volta para a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele é o socorro bem presente na angústia. Por isso, São Tiago, no capítulo 5 da sua carta, ele faz uma pergunta: está alguém entre vós aflito? Oh glória a Deus, como é que está a tua alma nesta manhã? Como é que vai a tua alma? Eu me lembro do homem de Deus Eliseu, quando a sunamita vinha se aproximando dele, e o homem de Deus contemplava a sunamita, e ele dizia ao seu moço: ali vem a sunamita. E o moço dizia: eu estou vendo. E o homem de Deus declarava: ela está aflita, ela está angustiada. E aquele que o servia, então com ele queria saber o que lhe causa aflição, o que é que lhe causa angústia. Aleluia, glória a Deus. Eles não se perguntam como é que vamos resolver a angústia, ele já sabia como resolver. Aleluia, glória a Deus. Ele já sabia de onde vinha o socorro, ele já sabia quem é que pode resolver. A questão que ele não sabia era o que é que está angustiando. Por que ela está angustiada? Era isso que se perguntava. Por que está angustiada? O que lhe causa essa angústia? Eliseu sabia quem é o Deus que salva. Eliseu sabia quem é o Deus que socorre. Eliseu sabia quem é o Deus que opera. Então, a questão para ele é: o que é que está causando problema a esta mulher? O que é que lhe angustia? Mas ele mesmo diz: mas o Senhor não me revelou, não me mostrou, não é? Aquilo que lhe causa angústia. Ele ficou esperando ela se aproximar, ele ficou esperando ela chegar, e aquela sunamita que em busca de uma resposta no momento da sua angústia, ela ia se aproximando. Eu te convido a se aproximar de Deus, aleluia. Eu te convido a se afastar da tarja preta e se aproximar de Deus, a se afastar da nicotina e se aproximar de Deus, a se afastar da embriaguez que não resolve e a se aproximar de Deus. Eu te convido a ir se afastando da ira e se aproximar de Deus. Eu te convido a se afastar, sabe, dos cultos de magia negra, da adoração de demônios, sim, e se aproximar de Deus. Eu te convido a se afastar dos ídolos mudos, cegos, surdos, sim, tetraplégicos, sem vida, só tem aparência. Neles estão os demônios que querem ser adorados através deles. Mas eu te convido: deixa os ídolos mudos, como diz a palavra, te aproxima do Senhor. Eu te convido, vem nesta manhã, se aproxima. Oh, ele diz: aquele e aquela que vem a mim, receba a palavra, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vem, se aproxima, oh glória. Por onde eu me aproximo? Hebreus revela: pelo novo e vivo
caminho que Ele mesmo estabeleceu ao dar sua vida no Calvário, caminho que te leva além da barreira do impedimento, caminho que te leva além do véu da separação para a presença do Todo-Poderoso. Tem uma porta aberta, lembra? O véu foi rasgado, o véu foi rompido, a porta foi aberta, caminho foi estabelecido. Entra no caminho, se aproxima do Santo dos Santos, onde a resposta, onde é cuidado, onde está a presença do Senhor, que jamais vai te deixar. Te aproxima dele, aleluia. Eu sou cheio de pecado, como é que eu vou me aproximar? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, pela graça te aproxima, pela graça é que sois salvos por meio da fé. Creia nesta palavra. Não vem de vocês, não vem de quem vocês são, não vem da vida que vocês levam, das práticas que vocês têm, boas ou más. Não, vem de Deus, é presente de Deus. Sim, preço foi pago para você poder se aproximar. É o sangue vertido na cruz do Calvário, é o preço da vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode se aproximar, oh glória, pode se aproximar pela fé em Jesus Cristo, o Senhor, porque Deus amou você de tal forma e maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele e aquela que nele crê não pereça nessa aflição, nessa angústia, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pode se aproximar todo o mundo de Deus, pode se aproximar. Vem a presença, chega mais perto de Deus. Ele vai tratar com a tua alma. Oh, aleluia, tem refrigério no meio desta aflição, tem resposta no meio desta angústia. Oh, aleluia. Moisés se voltou para Deus. Moisés, e agora? Agora é Deus. Sempre foi Deus. Aleluia. Nunca foi o homem. Sempre foi Deus. Sempre será Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Moisés se voltou para Deus. Senhor, oh aleluia. Senhor, oh glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ele se voltou para Deus. Te volta também para Deus. Os discípulos do mar, quando, já não tinham forças para controlar a embarcação, quando já não tinham meios para a navegação, quando estavam exauridos em seus recursos e em suas forças, e o mar continuava ainda mais intensamente combatendo o barco. Sabe o que é que os discípulos fazem? Oh, glória a Deus. O que é que você faz na hora da angústia? O que é que você faz na hora da aflição? O que é que você faz na hora em que o risco do naufrágio aumentou? Agora não tem mais jeito. Aleluia. O que é que você faz? Os discípulos foram à popa do barco. Aleluia. Jesus estava na popa. Curioso é que quem conhece barco sabe que a popa é o pior lugar para se estar. Aleluia. A popa, glória a Deus, tem um efeito de cauda. Imagina um chicote, quando alguém dá uma chicotada assim, a ponta é onde recebe a maior quantidade de energia, chega e estrala, pá, aleluia, aquele impacto, não é? A velocidade do impacto é tal que provoca um estouro, aleluia, rompe-se a barreira do som, a força, a energia cinética. Imagine quem anda no fundo, lá no fundo, na última cadeira lá do ônibus, é a popa, né? Todo o efeito é maior lá, a sacudida é maior lá, aleluia, glória a Deus. Não é o melhor lugar para se estar, mas era justamente onde Jesus estava. Deixa eu falar para você, sabe onde é que Jesus está? Aleluia, aonde a tua angústia é maior, louvado seja o seu nome. Sabe onde é que Jesus está? Aonde a tua aflição é maior, aonde o efeito é mais deletério, aleluia. Assim é aí que o Senhor está, louvado seja o nome do Senhor. É aí que Ele se faz presente. Oh, glória a Jesus. É verdade aquilo que é dito
naquela visão que alguém tem e que poeticamente expressa daquele que andava pelo caminho, sim, que se engrava uma certa jornada na areia, e aquele que andou na areia, e ele dizia: o Senhor estava comigo, e eu caminhei na areia e o Senhor estava do meu lado, e haviam sempre duas pegadas naquela areia, daquele lugar árido e desértico. Louvado seja o nome do Senhor. E a dada altura vem a aflição, vem momentos de angústia. O Senhor disse: vos digo isso para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições, sim. E ele declara: e havia aquele momento de angústia, momentos difíceis que eu passei. E depois ele vai olhar para trás e ver a longa jornada que teve com o Senhor. E ele percebe algo diferente naquela jornada, que haviam sempre duas pegadas na areia, mas ele percebe que em dados momentos havia apenas uma pegada. Em dados momentos, apenas uma pegada ainda mais profunda estava na areia. Alguém caminhava só agora. Então ele faz uma pergunta ao Senhor, e ele indaga: Senhor, o Senhor andou comigo, como o Senhor disse, em toda a jornada do caminho. Sempre se via dois pares de pegadas, mas Senhor, eu notei, examinando a minha vida e a nossa jornada, que nos momentos de maior aflição, que nos momentos de grande angústia da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Senhor, por quê? Por que eu fiquei só nesta hora? Por que, Senhor, na hora da minha maior necessidade, o Senhor não estava do meu lado, o Senhor não estava comigo? Aí o Senhor vai dizer para ele: oh meu filho, quando você olhou e viu apenas um par de pegadas na areia, justamente nos momentos de maior aflição, justamente nos momentos de maior angústia, aquelas pegadas não eram as tuas, porque tu já tinhas desfalecido. Aquelas pegadas eram as minhas, que naquele momento estava na popa do barco, e eu te carregava nos braços para não deixar o naufrágio acontecer, para que a tua vida não naufragasse. Aquelas pegadas mais profundas e mais pesadas era porque eu te carregava. Nesta manhã, aquele que sustenta a tua vida, aquele que sustenta a terra, o sol, a lua e as estrelas, aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, ele é aquele que sustenta a tua vida. A mão do Senhor, diz o profeta Isaías, não está encolhida, os braços estão estendidos. Para quê? Para te carregar, para te sustentar, para te colocar aonde o amado vai na jornada, vai entre os ombros do Senhor. O amado habitará nos seus ombros. Eita, fica nos ombros do Senhor nesta manhã. Te agarra como Jacó se agarrou com ele na hora da aflição e na hora da angústia. Na hora da angústia te volta para a polpa, mas é o lugar mais difícil, é onde o Senhor está. Oh, glória a Deus, é onde o Senhor se encontra. Bendito seja o seu nome. E o Senhor estava ali, aparentemente dormindo. Ele estava cansado, estava em carne, aparentemente muito cansado. Sim, ele estava fisicamente cansado, ele estava em carne, sim, mas o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, por isso diz o apóstolo Paulo: quando penso que estou fraco, então eu sou forte. E eles vão a polpa ao lugar mais difícil e dizem: Senhor, Senhor, oh glória, clama nesta noite, nesta manhã: Senhor, Senhor, bendito seja o seu nome, Senhor, 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 oh glória a Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Está alguém entre vós aflito? Está alguém nesta manhã aflito? Oh, glória a Jesus. Está alguém nesta manhã aflito? São Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém angustiado? Oh, glória. Recebe essa palavra. Mas em meio a todas essas coisas, eu vou ler para você, para a gente orarmos juntos, amém? Deixa eu deixar com você mais esse pãozinho da palavra nesta manhã, não é? Glória a Deus, café da manhã com Bíblia, coisa boa, né? É café da manhã com Bíblia. Enquanto você se alimenta o corpo, também está alimentando a sua alma. Romanos capítulo 8, aleluia. Romanos 8, oh glória a Deus. Diz aqui, 8:31, versículo 31. Olha o que diz a palavra, acompanha comigo.
Que diremos, pois, a estas coisas? Diante de tudo isso que nos angustia, diante de tudo isso que nos aflige, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Toma posse dessa palavra aí, vai. Oh, glória a Deus. Angustiado, aflito, se Deus é por você, oh, glória a Deus. É a maioria absoluta. Oh, glória a Jesus. Quem será contra você? E se for contra, e daí? Se o Senhor for contigo. Era isso que Davi queria saber. O Senhor é comigo? Para onde é que Moisés se voltava? Para essa verdade da palavra. Se o Senhor está comigo, então não importa o mar. Se o Senhor está comigo, não importa a montanha. Se o Senhor está comigo, não importa Faraó na minha retaguarda. Não importa exércitos contra mim. A rainha da Inglaterra, certa vez, Rainha Vitória, disse: eu prefiro os canhões da Alemanha, eu prefiro os canhões da Espanha, eu prefiro os canhões dos exércitos da França, voltados contra a Inglaterra, voltados contra o Reino Unido e esta nação, do que um crente só de joelho orando contra mim. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que mulher sábia aquela mulher. Se Deus é por nós, oh glória, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Olha que coisa linda. Deus entregou seu filho por todos nós. Eita glória. Não diga que Deus não te ama, viu? Nunca mais. Não fala nunca mais que Deus não te vê. Não diga nunca mais, oh glória, que você não é importante para Deus, porque a palavra diz que Ele entregou o seu Filho por todos nós. Eu e você estamos incluídos aqui. Como, veja, nos não dará também com Ele todas as coisas? Ele deu o seu Filho. E aí o apóstolo diz: como se nos deu o seu Filho, vai nos negar alguma coisa agora? Se Ele já nos deu o seu próprio Filho. E aqui diz a palavra: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Satanás é o acusador. Ele é o diabolos, né? Ele é o acusador. É Deus quem os justifica. Que coisa linda, glória a Deus. É Deus quem os justifica. Em quem? Em Cristo Jesus. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a palavra diz que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E aqui volta a falar dele, é Ele, não é outro não, viu? É Ele quem intercede por nós. Temos um advogado junto ao Pai, diz João na sua primeira Epístola Universal do apóstolo São João, no capítulo 2, primeiro, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é quem intercede por nós. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? E aqui ele começa a falar de tudo que nos angustia, porque diz aqui: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Você está passando por essas coisas? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Cada dia tem uma batalha, mas a cada dia tem vitória, porque Ele disse: estarei com você todos os dias. Louvado seja Deus, aleluia. Alguém diz: tem que matar um leão por dia. Você está enganado. Tem um leão que está contigo todo dia, o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Venha o que vier, no dia Ele é aquele que disse: estarei contigo. Recebe esta palavra, toma posse dessa verdade na tua vida nesta manhã. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas o versículo 37 diz: mas em todas estas coisas, oh glória, eita aleluia, tudo que te angustia e te aflige nessa manhã, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. O mundo tem vencedores, mas somente aquele que vive a palavra é mais do que vencedor. Porque o mais que vencedor não é aquele que conquista,
mais que vencedor é aquele para quem Deus conquistou. Aleluia, é mais. Oh glória, é quando o Senhor diz, minha é a guerra, quem vai na batalha na frente sou eu para dar vitória, como fez com Josafá. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ele te ama, prova que te ama. Jesus morreu por você na cruz, porque estou certo, olha que certeza de fé aqui, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o Senhor. Eita glória, olha que pão quentinho para você nessa manhã. Vamos orar ao Senhor agora, amém? Oh, aleluia. Para o que você está fazendo. É possível? Dá uma paradinha aí. Se você puder, se você não puder, não tem problema. Você ora em espírito, tá bom? Mas se você pode parar, se você pode dobrar joelho, você dobra. Eu não vou dobrar não, senão você não vai me ver aqui. Glória a Jesus. Amém? Mas você pode dobrar joelho aí. Se você quiser entrar no seu quarto para estar em particularidade com Deus, entra naquele quarto agora. Oh, glória a Deus. E esse lugar de trabalho, ora nesse lugar de trabalho, Deus vai abençoar esse lugar, bendito seja Deus, vai te abençoar no lugar e vai abençoar o lugar por tua causa. Recebe essa palavra nesta manhã. E o desafio que eu tenho neste dia, o Senhor está presente, oh glória a Deus, louvado seja o seu nome. E a porta que está fechada, Ele é a porta que abre, aleluia, na tua vida. Toma posse da palavra, aleluia, Pai amado e santo. Oh Senhor, que coisa gloriosa é o teu cuidado, que socorro que tu és, tão bem presente, diz a tua palavra, no meio da angústia, no meio da aflição, no meio dos desertos, Senhor, das penínsulas da vida, Senhor, onde tantas pessoas, Eterno de Israel, começam a olhar para as montanhas, começam a olhar para a impossibilidade da travessia das águas do mar, começam a se sentir apertadas, Senhor, pelo avanço do inimigo que vem contra as suas vidas, contra as suas famílias, contra os seus sonhos. Oh glória a Deus, oh aleluia, que se levanta, Senhor, contra as promessas que lhe acalenta a alma e o coração. Oh eterno, nesta hora, Pai, a mente diz, acabou. Nessa hora a mente diz, não tem mais jeito. Nessa hora a razão humana, a lógica humana diz, não tem escape. Mas Tu és o nosso Deus. Oh glória. Pai, nós nos voltamos para Ti. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas a nossa confiança não está em recursos da terra, não está naquilo que é bélico e está na terra. A nossa confiança, alguém, Pai querido, governa, confiado, Pai, na mala de botões vermelhos que controla armamentos nucleares, Senhor. Nação contra nação tenta se impor a partir dessa confiança e desse frágil argumento. Nós não confiamos, eterno. Oi, tia, nós confiamos no Senhor. A nossa fé está no Senhor. É em Ti, Pai, que nós depositamos a nossa confiança. Tu és o guarda de Israel. Tu és aquele que não cochila. Tu és aquele que não dormita, diz a Tua palavra. Mas fiel permanece para sempre. Pai querido e santo, quando tudo se abala, o céu não se abala. Quando tudo sacode, o céu não sacode. O Teu trono não se abala. Nós nos voltamos para Ti nesta manhã. Oh aleluia, como diz a Tua palavra, assim como os olhos dos servos e das servas contemplam, atentam as mãos dos seus senhores, os nossos olhos
olhos se voltam para ti, oh glória. Os nossos olhos se voltam para as tuas mãos que estão estendidas nesta manhã, Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, vai de encontro, Pai, esta pessoa aflita, vai de encontro, Senhor, esta pessoa angustiada, mas ele está aflito, mas é na tua presença. Eita, está angustiado, mas é na tua presença. Se volta, mas se volta para ti. Desaba, mas desaba de joelho. Se agarra, mas se agarra contigo nesta manhã, como Jacó no baú do Jaboque, que se agarrava contigo na angústia, que se agarrava contigo na aflição. Assim como o profeta Eliseu via a sunamita angustiada, Senhor, e não sabia a razão, mas esperava que ela chegasse até ele e declarasse e falasse com ele, e a sunamita dele se aproximou, se prostrou aos pés, aleluia, e quando ele lhe perguntava: vai bem a tua casa? E ela, na angústia e aflição, dizia: vai bem o teu marido, vai bem, e tu vai bem? Ela dizia: vou bem. E o teu filho? Estava o filho morto, estava o cadáver frio e gélido, mas ela dizia: vai bem, vai tudo bem. Que fé! Vai tudo bem, vai tudo bem. É uma tempestade, vai tudo bem. É uma crise, vai tudo bem. É falência, vai tudo bem. A tua presença, com a tua presença, vai tudo bem. É a guerra, vai bem, vai tudo bem, porque a tua presença, a tua presença, a tua presença com ela, vai tudo bem. Bendito seja o teu nome. Ó Eterno de Israel, contempla, Senhor, o quarto da enfermidade. O decreto pode ser de morte, mas eu declaro pela fé: vai tudo bem. Vai na área vermelha, Senhor, na UTI, onde alguém diz tem que desligar os aparelhos. Eu óbito, eu declaro pela fé: vai tudo bem, vai tudo bem. E nesse trabalho, onde tudo desaba, pela fé eu declaro: vai tudo bem. Senhor, e esta pessoa na depressão, eu declaro: vai tudo bem. Esta casa sendo sacudida, este lar sendo sacudido, mas eu declaro pela fé: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Senhor da glória, que traz existência pela fé, pela fé, pela fé em Cristo Jesus o Senhor. Eu uso a procuração entregue a esta igreja, Senhor, em nome de Jesus, o nome soberano, em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, aquele que está à tua destra, o nosso advogado fiel. Eita, aquele cujas marcas declaram: ele deu a sua vida, aquele cujas cicatrizes declaram: ele derramou o seu sangue, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o verbo vivo, em nome de Jesus, o que pagou o preço. Oh, glória a Deus. Vai mudando agora. O quarto da enfermidade, da angústia e da dor, no quarto da alegria, no quarto da paz, no quarto da felicidade, a casa quebrada, abalada, oh, na habitação da paz, na habitação da alegria, na habitação da tua presença. Oh Senhor, esta UTI, esta UTI antessala da sepultura, mas eu te peço agora, eu declaro pela fé: é o lugar do milagre, é o lugar da bênção, é o lugar da vitória, é o lugar de ser surpreendida a medicina para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória. Espírito de vida, Espírito de Deus, sopra neste vale escuro,
tenebroso, de aflição e de angústia, nesta manhã, faz um reboliço, oh glória, faz um reboliço, rica manahé. Quando Moisés se voltou para o Senhor, a nuvem da glória se tornou em muralha de proteção entre o exército de Faraó e o acampamento do teu povo. Tu és o guarda de Israel. Pai, eu te peço a paz, da paz a Jerusalém, da paz a Jerusalém, da paz, acaba com as guerras até os confins da terra, porque grande é o Senhor, porque poderoso é o Senhor, Deus santo, Deus fiel. Oh glória, bendito é o Senhor. Da vitória a este teu filho, a esta tua filha, renova a sua fé, renova as suas forças, Senhor. Ainda que a fé tenha morrido, esteja como tronco seco na terra árida, derrama sobre ele água viva, sobre ela água viva, que sacia a sede, que faz brotar de novo vida nova, projeto novo, Senhor da glória. Oh, aleluia, bendito seja o teu nome. Reverte a crise que abate. Oh, glória a Deus, transforma o mal em bênção. Aleluia. Amarrastea, porque grande é o Senhor em toda a terra. A porta fechada converte em porta de livramento, em nome de Jesus, e abre as portas do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Ó Rei da glória, abençoa, Senhor, as nações da terra, este país, seus estados e cidades, a tua igreja, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ó filho e filha, você que está enfermo, a palavra diz: os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, no nome de Jesus, imporão mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu estou enfermo, coloca a mão no coração pela fé. Eita glória, deixa eu dizer para você, apresentador de louvor e palavra nenhum cura. Glória a Deus. Pastor nenhum cura, obreiro nenhum, crente nenhum cura. Agora Jesus cura. Eita glória. Se você crê, coloca a mão no coração assim, olha. Oh glória. É câncer, põe a mão no coração. Eita glória. É decreto de morte, põe a mão no coração. Não por minha causa, é por causa de Jesus. Eita glória. Ele é o Deus que perdoa todos os teus pecados e que cura, que sara todas as tuas enfermidades, em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, ser curada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coração, oh glória, ser desentupido as tuas artérias, recebe vida, recebe força, para bater no ritmo da vida. Em nome de Jesus, eu ordeno aos ossos, recebam vida. Em nome de Jesus, eu ordeno ao sangue, receba vida. Ao pâncreas, recebe vida. Até macamené, ao útero, receba vida. Louvado seja Deus. A mente ser curada. A este corpo, receba unção de cura agora, na autoridade e poder do nome de Jesus. Enfermidade terminou, acabou, sai, desaparece agora, ser quebrada a tua força, desenraiza agora e desaparece da autoridade e poder do nome de Jesus. Demônios que oprimem, demônios que prendem, demônios que amarram pessoas, escravizam pessoas, soltem agora essas vidas que perturbam lares, perturbam lugares, perturbam mentes. Sai, bate em retirada agora, na autoridade e poder do nome de Jesus. É quebrada a tua força, inferno, que você queira, que você não queira, pacto maligno, ser quebrado agora, na autoridade e poder do nome de Jesus, porque está escrito: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Sai, inferno, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe paz aí na tua alma agora, recebe paz no teu interior, na tua mente, renovo nas tuas forças. E se você tem glória, abra a boca e diga glória a Deus. Se você sabe dizer aleluia, abre essa boca e diga aleluia, que significa louvado seja o Senhor. Louva, adora, glorifica, testifica e pela fé toma posse agora, em nome de Jesus. Pai,
Nós te louvamos, Senhor.